Coríntios, capítulo 4, versículo de número 8. Dia após dia nós caminhamos com Deus, nós temos aprendido diversas coisas com o Senhor. E uma das coisas muito importantes que aprendemos com Deus é a humildade. É nos livrarmos dessas questões internas, interiores, para que nós possamos resolver os nossos problemas aqui fora. Você sabe que essa mensagem, ela nasceu de uma observação que o Espírito Santo chamou minha atenção. Nós temos dois tipos de guerras. Nós temos as guerras internas, que são as guerras dos nossos corações, que a Escritura é clara, explícita sobre isso. Até o próprio apóstolo Paulo disse em Romanos 7 sobre a sua batalha interna. E temos a nossa guerra externa, a nossa guerra, a batalha do dia a dia. Fazer, lutar, batalhar, crer, confiar, agir, entender, ser flexível, ora ser flexível, ora ser mais firme, enfim. Mas o que nós percebemos é que se nós não tivermos vitória e êxito sobre a nossa luta interna, nós não teremos sobre essa guerra externa. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Podemos assentar. A questão é que, como seres humanos, e como crentes, e como filhos, e como pessoas que creem em Deus, Deus, Ele vai trabalhar em nós, e isso é por nós. Diga, Deus trabalha em mim. Mas isso é por você. Tudo que Ele faz em você é por você. Ele faz isso por você. Ele faz isso pela sua vida. Ele faz isso para estruturar você. Ele faz isso para abençoar você. Ele faz isso para ajudar você. Para que você cresça. Todas as repreensões, todas as situações, todas as circunstâncias da nossa vida, sejam elas quais forem, elas servem para nos alertar, para nos ajudar. E assim vamos nos tornando pessoas melhores. Porque sim, nós queremos nos tornar pessoas melhores. Queremos nos tornar pessoas mais crentes. Queremos nos tornar pessoas mais firmes. Queremos nos tornar pessoas mais sábias, mais dóceis, mais crentes, dia após dia. E às vezes nós não entendemos como é esse trabalhar de Deus na nossa vida, para poder mexer em nós e mexer conosco, para que nós possamos enxergar as nossas mazelas e as nossas misérias, mas não sermos destruídos por elas. Enxergarmos as nossas necessidades, as áreas da nossa vida que não vão bem, as áreas da nossa vida que precisam mais de Deus, mas não ficarmos desanimados com essas áreas e procurarmos dia após dia, buscarmos essa melhoria. O término deste assunto, Paulo diz assim, no versículo 10, que a única saída, trazendo sempre por toda parte, onde formos, a mortificação do Senhor Jesus do nosso corpo, ou seja, negar o eu, matar a carne, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. A única maneira de não sermos angustiados, desanimados, desamparados e destruídos é trazermos a vida de Cristo em nós. Mas para isso temos que trazer a morte, ou seja, negar a nós mesmos, o nosso eu, o nosso desejo, a nossa carne, para que nós possamos viver a vida de Cristo. Aí ele diz no próximo versículo, assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste na nossa carne mortal. Amém? Eu quero dar para você 2 exemplos, de cada um. Eu quero falar de pessoas que foram atribuladas, mas não foram angustiadas. Você sabe o que é uma angústia? Às vezes nós sentimos angústia, mas não somos pessoas angustiadas. Pessoas angustiadas são pessoas iradas. Pessoas angustiadas são pessoas raivosas. Pessoas angustiadas são pessoas que
necessitam expor para o lado de fora, jogar para o lado de fora todo o seu disparate, todo o seu desequilíbrio. Pessoas angustiadas são pessoas que não conseguem ver a luz, eles não conseguem lidar com os raios do sol. Eu quero que você vá comigo em 2 Crônicas, capítulo 14. E hoje eu lendo esse texto, eu orava e dizia: Deus, me livre do próximo capítulo. Que jamais comigo ou com a igreja aconteça algo semelhante. 2 Crônicas, capítulo 14. Quero falar de um homem que começa bem. Asa. Ele começa a fazer as coisas certas na vida. E é muito bom quando a gente faz coisas certas, não é? Paulo diz que feliz é aquele que se aprova. É muito bom quando você olha para a sua vida e você vê que você está em concordância com Deus. E você vê que você tem feito algo para o seu bem. Que você não tem esperado as pessoas fazerem, que você não tem buscado que as pessoas façam. Você não tem ficado à mercê daquilo que os outros, daquilo da mão alheia, do coração alheio. Mas você faz coisas boas para você. E Asa começa o seu governo acertando. A Bíblia diz assim, que Roboão tem Abias, e Abias tem Asa. E a Bíblia diz em 2 Crônicas 14, versículo 1. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz, 10 anos. Versículo 4. E mandou que Judá buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Como regente, ele baixa um decreto, que Judá inteirinho buscasse ao Senhor. Ele começa a limpar a terra dos ídolos, ele começa a limpar a terra de tudo aquilo que não era bom, e ele começa a fazer a obra, ele começa a transformar a terra. E a Bíblia diz que ele tinha o seu exército com 580 mil soldados. Eram 300 de Judá e 280 mil de Benjamim. E de repente, 10 anos de paz, se levanta um etíope, com uma força belicosa de 1.000 homens valentes. Os etíopes, você sabe, né? Que na época, eles eram um dos povos mais sanguinários na guerra. E os etíopes se levantam contra Judá. O que Asa vai fazer? Asa começa a ficar atribulado. Ele começa a ficar com tribulações. Ele tem um exército de 580 mil soldados e ele vai enfrentar um exército com 1 milhão de soldados. Quase a metade. O que ele vai fazer? A Bíblia diz que Asa toma uma decisão na sua vida. Ele estava atribulado por dentro, porque a guerra estava às portas. É muito fácil estabelecer limites de ordenança e governar na paz. Mas, de repente, ele se vê dentro de uma guerra, da qual a sua força belicosa era metade do que o seu inimigo. E a Bíblia diz que ele toma uma resolução em não ficar angustiado. Ele resolve não ter uma atitude de angústia. Ele resolve não fazer daquela tribulação uma situação angustiante, aonde ele ficaria prostrado. E a Bíblia diz que ele resolve confiar em Deus. E foi a melhor atitude que ele toma em toda a sua vida. E ele faz uma oração, que essa oração todos os crentes atribulados deveriam aprender. Ele ora e diz assim, segundo Crônicas 14, versículo de número 11, e Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para te ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Ou seja, tanto faz para o Senhor ajudar quem tem ou quem não tem. O Senhor é Deus. E o Senhor pode levantar e ajudar tanto o forte quanto o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos. E no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és nosso Deus. Não prevaleça contra Ti o homem.
Ele estava atribulado, mas não se permitiu se tornar uma pessoa angustiante. Ele não permitiu fazer daquele problema uma situação que iria roubar o sono e a fé. Quando é que nós nos permitirmos ficarmos angustiados? Quando nós permitirmos que a nossa tribulação roube a nossa fé. Que a nossa tribulação retire de nós a nossa confiança em Deus e faça com que nós, por meio da incredulidade, por meio da angústia, vamos nos distanciando de Deus e ficamos tristes, e ficamos amargurados, e ficamos angustiados, e quando nos damos conta, estamos revoltados. Começamos a fazer as coisas por nosso próprio tino, por nossa própria idealização, por nossa própria opinião. A tribulação, ela é normal. O apóstolo Paulo diz, sim, somos atribulados, mas não angustiados. E isso é importante com que nós entendamos qual é a diferença de uma situação e de outra situação. Somos atribulados quando estamos em guerra, quando estamos em situações difíceis, quando passamos por situações das quais nós não temos condições humanas para resolver, e então precisamos da misericórdia e da graça de Deus. Mas quando permitimos que essa tribulação tira-nos a paz, tira-nos a fé, tira-nos a confiança e faz com que nos afastemos de Deus, nós percebemos que a nossa alma é dominada por uma angústia, e essa angústia começa a azedar a nossa alma, e essa angústia começa a tirar de nós a fé, começa a tirar de nós a confiança. Então Asa ora. No meio da sua tribulação, Deus, tanto faz para ti ajudar quem tem ou quem não tem. Senhor, nós confiamos em ti, socorra-nos diante dessa tribulação. E a Bíblia diz assim, no versículo de número 12: e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa, diante de Judá, e os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos os etíopes, que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos, atribulados, mas não angustiados. E Asa ganhou força. Asa fez uma reforma no reino. O profeta veio e falou com ele, e ele fez reforma. Até a mãe, ele colocou no lugar dela, porque fizera um ídolo de Azera. E então a sua mãe Maaca, ele foi e a repreendeu. E estava tudo bem na vida de Asa, porque Asa creu em Deus. De repente se levanta uma outra tribulação. Ele já estava no governo, capítulo 16. No 35º do reinado de Asa, no versículo 19 do capítulo 15, fazia 35 anos que ele já estava no governo. Este é o medo de todos nós. Não sei se você tem esse medo. A questão não é só começar a acertar, é continuar acertando. Essa é a situação. A situação não é começar bem, é continuar bem. Essa é a questão. Quantas pessoas você conhece que começaram bem, deram tudo de si, foram crianças prodígios? Às vezes você vê até na televisão crianças prodígios que pregam, que cantam, que isso e aquilo. Você vê até dentro da igreja crianças que falam versículos, crianças, adolescentes e jovens. A questão é continuar bem. Essa é a questão. Quantos de nós começamos bem? Quantos de nós decolamos e alcançamos asas, fôlego para um voo alto? Mas eu não sei o que acontece lá em cima, que alguns de nós começamos a cair, a cair, a cair, a cair, a cair. E a Bíblia diz que Asa, acontece algo com ele, que ele perde a fé. Israel se levanta contra ele, duas nações divididas, Israel com 10 e ele com 2, Benjamim e Judá. E Israel aliancia com a Síria para poder fechar Judá e não permitir que entrasse provisões e que houvesse comércio. E Asa vai fazer uma aliança com o seu inimigo, com aquele que estava ajudando Israel, fazendo trincheiras contra ele. O que deu na cabeça dele? Israel, uma nação falida na época. Judá, Israel, falida,
com o governo falido, desagradando a Deus. Deus não estava com Israel naquele momento, mas estava ladeado a Judá. E a Bíblia diz que ele simplesmente retirou o ouro e a prata e os tesouros do Senhor e foi até o Ciro e barganhou, dizendo: quebre aliança com Israel. Capítulo 16. Ele diz assim no versículo 3: acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai, e te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que te retire de sobre mim. Ben-Hadad ouve e retira. E então ele toma tudo aquilo que havia sido edificado, tudo aquilo em madeira, e constrói 2 cidades para ele. Ele achando que Deus estava contente com aquilo. A Bíblia diz que Deus manda um profeta, que diz assim para ele, no versículo 7, naquele mesmo tempo veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse: porquanto confiastes no rei da Síria, e não confiastes no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Ele estava atribulado e angustiado, e cometeu uma falha terrível, não creu em Deus. A angústia dele, será que nascera da soberba, da arrogância, do conforto? O que ele fez em meio à angústia? Ele estava atribulado? Estava. Estava fechado, estava num cerco. 2 cidades estavam sendo construídas no caminho. E aí? A Bíblia diz assim: porventura, versículo 8, não foram os etíopes e os líbios um grande exército, como muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Você estava atribulado, mas não ficou angustiado. Por quê? Porque você confiou em Deus e Deus te livrou. Versículo 9, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-te forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Você não soube passar pela tribulação. A hora que você viu que Ben-Hadad se reunira com Baasa, rei de Israel, para formar cidades, e essas cidades iriam impedir o fluxo até você, a sua tribulação se tornou em angústia. Você ficou desesperado, e ao invés de você orar e buscar ao Senhor, você foi fazer negócio com o seu inimigo. Sabe o que Asa fez? Ficou irritado e nervoso. Pessoas angustiadas, passamos por angústias, somos seres humanos, mas o que você define uma pessoa angustiada? É uma pessoa que fica azeda, fica amarga, fica revoltada. É normal passarmos por angústias, é normal, nós passamos por elas, mas elas não nos fazem angustiados, elas não nos fazem pessoas amargas, pessoas más, pessoas que não raciocinam e não pensam, azedas, colocando tudo por terra. E a Bíblia diz assim, que ele começa a castigar uns do povo, e machuca o vidente, e aí ele fica doente. Deus manda uma doença para ele dos pés, e a Bíblia diz que ele ficou tão revoltado, que só Deus podia curar. E a Bíblia diz que ele procura os médicos, mas aquela doença só Deus podia curar. E a Bíblia é muito enfática quando diz: e Asa não buscou o Senhor teu Deus na sua enfermidade, e morreu por causa daquela enfermidade. Você passa por tribulação, mas não fique angustiado, não fique desesperado, não se torne alguém azedo, alguém que murmura, não se torne alguém frio, calculista, não faça isso. Demos um exemplo de tribulação e de angústia na mesma pessoa. Quero falar agora sobre aquilo que o apóstolo Paulo diz: ficamos perplexos, mas não desanimados. Sabe o que é uma pessoa perplexa? Não acreditando naquilo que vê, inconformado. Qual foi a última vez que você ficou perplexo? Meu pai, que é isso? Perplexo. O que te assusta? O que te deixa pasmo? O que você olha e diz: gente, que é isso? O que está acontecendo?
Paulo diz que às vezes ficamos perplexos. Mas essa perplexidade não nos desanima, amém? Amém? Eu quero que você vá comigo em Juízes 6:13. Falo de Gideão. Gideão passara um momento difícil. E ele estava perplexo. E eu quero falar do versículo 13. O que te deixa perplexo? Falta de caráter, de alguém que você supunha que tinha, traição. Juízes, capítulo 6, versículo 13. Gideão fica perplexo ao olhar Israel. Uma nação que é a menina dos olhos de Deus, uma nação próspera, abençoada, uma terra maravilhosa, e os inimigos entrando na terra e assolando tudo. O que te deixa perplexo? A ingratidão de um amigo, a ingratidão de um filho, a loucura de uma pessoa chegada. O que te deixa perplexo? Existem pessoas que foram alcançadas pela perplexidade e se tornaram desanimadas. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Qual é o nome de quem morreu por você na cruz? Hã? Você já viu esse tipo de crente? Que o pastor, que ele nem conhece assim pela televisão, falha, ele fica desanimado. Aí você fica assim, aí você que fica perplexo, né? Hã? Ele nem conhece o pastor, ele fica desanimado. Aí você fala, ô irmão, que fé é essa aí que você tem? Hã? Hein? O pastor peca, o pastor falha, o líder falha, o crente fica desanimado. Qual é o nome de quem morreu por você na cruz? Espera aí. Não, vamos entender a situação direito, né, irmãos? Perplexo. Ficamos. Oh, que... É tolo, hein? Para não falar outra palavra. É tolo, hein? Olha, está jogando tudo fora. Jogando família, jogando a comunhão com Deus. Você fica perplexo, mas você não fica desanimado. É Ele, não é você? Hã? Você tem um Salvador, você tem um Senhor, você tem uma rocha. E essa rocha é Cristo. É Ele, nós somos firmados em Cristo. Ficamos, às vezes, perplexos com a atitude de uma pessoa, perplexos com a loucura de outra, com a reação, com o que um faz, outro que joga fora, outro que coloca tudo a perder, perplexos com uma pessoa que vai viver 80 anos nessa terra, o resto é Alzheimer, e não aceita Jesus enquanto está com sã consciência. É ou não é? Eu fico perplexa. Uma pessoa que sabe que a Bíblia diz, até 80, passou dos 80 é só dor. Ai que dor aqui, ai que dor ali, ai que dor aqui. E ela não aproveita os seus 40, os seus 50, os seus 30, os seus 60, os seus 70, para poder ter uma mente lógica, para poder ter um coração abençoado, buscar a Deus, ser temente a Deus e granjear para a vida eterna. Eu fico perplexa. Eu falo, oh meu Deus, será que ele pensa que ele é eterno aqui nessa terra? Mas eu não fico desanimada, porque cada um responde por si. O que te deixa perplexo? Pastora, me deixa perplexo vendo um jovem que não planta, um jovem que não semeia, ele não vai colher. Mas você não fica desanimado, porque basta você plantar, você vai colher. A questão é que nós precisamos entender. Ficamos perplexos, algumas coisas nos assustam. Filhos que não valorizam os pais, filhos que não honram os pais. Jovens que jogam a sua juventude no mar da desobediência, nos deixam perplexos, mas nós não ficamos desanimados. Você acha que a atitude de uma pessoa vai te desanimar? Se a ação de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para manter o seu ânimo, diga amém. A Bíblia diz assim, em Juízes capítulo 6, versículo 13, Gideão estava perplexo. Mas Gideão lhe respondeu ao Senhor quando disse, o Senhor é contigo, anjo. Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora, Senhor, nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Ele estava perplexo. Como é que pode uma nação que nasceu no coração de Deus, que tinha tanta promessa, que tinha um legado, uma autoridade, se tornar uma nação perseguida?
destruída, uma nação que estava com fome, morrendo por fome. Ele estava perplexo, mas não desanimado. As perplexidades, elas são totalmente normais. Você está vivo e está no meio de ser humano. Só que desanimado nunca. Você pode dizer amém? A Bíblia diz assim no versículo de número 11: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava o quê? Chorando, lastimando, perplexo, mas não. Ele estava perplexo. Como Israel podia ter chego naquela situação, mas não desanimado. Não fique desanimado. Não desanime por perplexidade. Pessoas falham, pessoas erram. Você mesmo é um poço de erro. Eu sou um poço de erro. Mas nós não ficamos desanimados. Por quê? Porque nós olhamos para Cristo. Nós olhamos para Jesus, o nosso Senhor. Amém? Ficamos perplexos, pasmos, de vermos o quê? Pessoas que não aproveitam oportunidades, pessoas que levam a vida como se fosse um playground, pessoas que não levam a vida de uma maneira sóbria, equilibrada, séria, pessoas que não plantam para colher, ou se plantam ervas daninhas, enroscos, que vão enroscar nos próprios pés para derrubá-los lá na frente. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Você vê um bando de crente desanimado, por quê? Porque viu na televisão, porque viu no computador, porque viu, e a glória de Deus nós temos visto, e o poder de Deus nós temos visto, e o amor de Deus nós temos visto. Porque é tão interessante a vida alheia, a sua vida é interessante, por quê? Porque é por ela que você vai responder. É por ela que você vai ter que dar conta. A Bíblia diz que nós vamos ter que dar conta da nossa vida. E vamos receber aquilo que fizermos por meio do corpo. Todas as obras que fizermos por meio do corpo. Diga amém. Você vê um homem perplexo, mas não desanimado. Vá comigo em Números 13. Agora você vê um povo perplexo e desanimado. Israel. Moisés manda os espias, e 10 espias ficaram perplexos. A terra é boa, mas tem inimigo gigante. Aí abriram a boca mais ainda. Ficaram totalmente desanimados. A Bíblia diz em Números capítulo 13, versículo de número 28, eles disseram assim: o povo, porém, que habita, Números 13, 28, nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, que eram gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Versículo de número 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram, falaram mal da terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Ficaram perplexos, tanto com a bondade da terra, com a fartura da terra, quanto os habitantes, e ficaram desanimados. Você vê Gideão em meio a uma situação perplexo, mas não desanimado. E você vê Israel perplexo e desanimado. Quem somos nós? Quantas coisas te causam? Você é uma pessoa muito impressionável? Se você é muito impressionável, você tem uma sensibilidade exagerada, isso não é bom. Por quê? Porque, infelizmente, eu e você não estamos mais no jardim do Éden. O Éden foi fechado. Deus tirou o casal para fora, e aí nós somos a família desse casal que vem vindo e estamos fora do jardim. Então, se você tem uma sensibilidade extrema, isso não é bom para você. Pessoas que ficam muito perplexas, qualquer coisa assusta, qualquer coisa tira o tino, qualquer coisa ela fica, eu estou horrorizado, não, para que tanto horror? Para com isso. O apóstolo Paulo diz assim: perseguidos, mas não desamparados. Às vezes temos situações no nosso encalço,
Satanás vive no nosso encalço, mas nunca desamparados. Sofremos perseguições de Satanás, perseguições de demônios, mas eu e você não conhecemos o desamparo, correto? Amém? Quer o bom exemplo primeiro ou o exemplo ruim? O que você quer? Vamos falar o ruim primeiro? Vamos falar de Jeroboão. 1 Reis 12. 1 Reis 12. Jeroboão era servo de Salomão, um homem muito trabalhador, um moço trabalhador. Deus dá uma palavra para ele magnífica, dizendo: eu vou te dar 10 tribos para você governar. Vou deixar apenas 2 com Roboão. E ele recebe a palavra do Senhor. O Senhor diz assim: se você me obedecer, se você me amar, se você fizer tudo aquilo que é correto, que é certo, ouvires tudo aquilo que eu tenho dito, como fez Davi, eu vou ser contigo, vou te edificar casa, seus filhos vão herdar e tal. Aí, ele trava-se uma guerra. Deus proíbe Israel Judá de guerrear contra Jeroboão, e ele se sente desamparado. O que acontece com Jeroboão com uma oportunidade dessa e uma promessa dessa? Não conseguiu confiar. Se. Mas e se o povo for adorar em Jerusalém e ficar por lá mesmo? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo? Peraí, Deus não disse que me daria o governo e me daria as 10 tribos? Deus é que sabe. O que Ele fizer está feito. O que Ele determinar está determinado e pronto, acabou. A Bíblia diz assim, em 1 Reis, capítulo 12, versículo 26. Aquele homem estava sendo perseguido, seu inimigo estava feroz no seu encalço, querendo que ele caísse. Eu quero dizer uma coisa muito interessante para você, você presta atenção no seguinte. Sabe por que você tem que ficar de pé? Diante de muitas questões, principalmente porque o diabo quer ver você caído. E é por isso que você tem que ficar de pé. O diabo quer que você caia. O diabo quer que você sinta medo, que você veja monstros, fantasmas. Os discípulos viram fantasmas no escuro. Um vulto branco é um fantasma. Que você se sinta perseguido, que você se sinta cercado, que você se sinta rodeado, e o problema te persiga e tudo ao seu redor fica complexo. E você diz: eu estou desamparado, Deus me desamparou. Onde? Quando? Como? De que maneira? Deus nunca abandonou um filho seu, sendo ele certo, errado, inteligente, tolo, seja qualquer maneira. Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandona aqueles que lhe pertencem. As situações começam a minguar perto de você, você começa a se sentir perseguido, e você começa a se sentir desamparado, porque você não está vendo saída para aquilo. Mas a sua saída não é à direita, não é à esquerda, não é adiante, não é atrás, é para o alto. Somos resgatados. Ele diz: perseguidos sim, mas desamparados nunca. A Bíblia diz no versículo 26 do capítulo 12 de Reis: e disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi, o povo vai adorar. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Ele se sentia enclausurado, perseguido, cercado pelas situações, com muito medo, com muito temor. O medo não vale a pena. O medo não vale a pena. É tão bom ter paz, é tão bom viver em paz, é tão bom confiar em Deus. Quem sabe neste momento não era para ele dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu estou com medo. O que custa? Custa você olhar para dentro de você e você perceber que você está em guerra, que você está em batalha e que você precisa vencê-la ela primeiro, para que você vença do lado de fora. Este homem estava perdendo a batalha do lado de dentro, assim como o Asa perdeu no próximo capítulo.
No capítulo 14, ele ganha de disparada 10-0 para Satanás, 10-0 para o inimigo. Mas no capítulo 16, ele degringolou. Eu não quero que o próximo capítulo da minha vida, eu não quero que o próximo capítulo da sua vida seja uma vergonha para a sua história. Atribulados, mas não angustiados, a ponto de fazer besteira, a ponto de não crer, não confiar, perplexos, assustados, mas não desanimados, porque Ele é conosco, perseguidos, sim, seremos, mas nunca desamparados. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Vença a guerra que existe de lado de dentro. Paulo diz: temores por dentro, guerra do lado de fora. É normal termos guerras aqui dentro. Temos que vencer dentro da nossa alma, para que possamos vencer do lado de fora. Pessoas que perderam batalhas pequenas, pequeninas. Vamos falar de uma pessoa que perdeu um gigante da fé. Moisés, um gigante da fé. Muito maior na fé do que eu e você juntos. Um dia ele perdeu uma batalha para o coração dele. Uma batalha pequena, pequena. Deus diz para ele: vá lá e fala com a rocha. Ele vai e fere a rocha. Ele perde uma pequena batalha, porque ele perdeu dentro dele. Ele ficou dentro dele confuso, indignado, se sentindo sozinho. Sua irmã acabara de morrer, e ele amava aquela irmã, e ele desobedece, e ele perde o único naquela nação inteira que tinha o direito de colocar os 2 pés e o corpo inteiro na terra prometida. Foi negado a ele o direito. Perdeu uma batalha para o próprio coração, perdeu uma batalha para a alma. Precisamos ganhar guerras do lado de dentro, para vencermos do lado de fora. Às vezes você e eu ficamos desesperados em termos êxitos e êxitos e êxitos. Você e eu precisamos entender que o êxito do lado de fora é derivado, é resultado do êxito do lado de dentro. Precisamos vencer o medo, a insegurança, a ansiedade. Precisamos vencer a raiva. Precisamos vencer a dor. Precisamos vencer o sofrimento, para que aqui do lado de fora possamos levantar baluartes de vencedores, de vitoriosos. E Paulo diz que a única maneira é nós morrermos para nós mesmos, que a única maneira é matarmos o eu e matarmos a nossa carne, para que a vida de Cristo se manifeste nesse corpo mortal. E a Bíblia diz que ele se sente desamparado, e ele faz 2 bezerros de ouro, um em Betel e um em Dan, e diz para toda a nação: estes são os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Meu Deus, esses bezerros deram trabalho. Um profeta chega para ele e diz para ele: Jeroboão, por que você fez isso? Deus vai destruir a sua descendência. Perseguidos, mas não desamparados. Ainda em Reis, mas 2 Reis, capítulo 4. Uma mulher, com o risco de perder os 2 filhos, com uma viuvez muito recente, estava sendo perseguida pelos credores, pela fome, pelo medo, pela insegurança. 2 Reis, capítulo 4. Mas ela não se sentiu desamparada. Diga amém. Olhe para o seu irmão e diga: você não é desamparado. Às vezes você se sente cercado, às vezes você se sente abatido. E a Bíblia diz que ela estava com fome, ela e sua família. A Bíblia diz que os credores queriam levar os seus filhos. Ela estava com cobrança e com perigo de perder a sua família, tudo o que ela tinha. Mas ela não se sentiu desamparada. O Senhor é seu rochedo, o Senhor é seu auxílio, o Senhor é a sua força. A Bíblia diz no capítulo 4 de 2 Reis, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos.
O que ela fez? Foi buscar amparo e solução em Deus. Você é crente, amém? Você tem Deus. Ele é o seu socorro. Ele é o seu abrigo. Desamparado nunca. Perseguido às vezes. Quero falar agora sobre a última questão de Paulo. Ele diz: atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos. O abatimento às vezes acontece comigo e com você. Amém ou não amém? Abatidos, mas não destruídos. Abatidos, mas não destruídos. Sabe quando é que Satanás consegue destruir você? Quando você abre o seu coração para o problema. Satanás consegue destruir-nos quando nós abrimos o nosso coração e nós nos envolvemos de tal maneira na situação que perdemos a fé, perdemos o prumo, perdemos o equilíbrio, perdemos tudo. A Bíblia fala sobre uma pessoa abatida, Jefté, Juízes 11. Jefté foi um menino injustiçado. Por quê? Ele era filho do pai dele com uma prostituta, só que ele não teve culpa disso. E o pai dele teve outros filhos, e quando os filhos cresceram, chegaram para Jefté em Juízes 11 e disseram: você vai embora, nós não queremos mais você. Que injustiça. Sabia que o pai de Jefté não fez isso aqui para defendê-lo? Ele não tinha mãe, ele só tinha um pai. Provavelmente ele ficara muito abatido, não é mesmo? Quais são as coisas que mais te abatem? Você sabia que nós temos condicionamento e constituição diferenciada? Às vezes as coisas que te abatem não me abatem, as que me abatem não te abatem, por isso que nós não podemos julgar o peso do outro. Não julgue o peso das outras pessoas dizendo: ó, só por isso você está tão abatido assim. Temos constituição diferente e consistências diferentes. E a Bíblia diz que Jefté não foi defendido pelo pai. E ele foi mandado embora pelos irmãos que ele ajudara a criar. E a Bíblia diz que ele cria uma pequena milícia. Pessoas de má índole se agregaram a ele e ele começou a viver e liderá-los. De repente, o povo de Deus fica numa situação muito perigosa e eles vão buscar justamente Jefté, porque era o único que se manifestava com coragem no meio de tantos outros filhinhos de papai. Tinham muitos filhinhos de papai em Israel. Filhos de mãe, de pai, de casamentos abençoados. Mas Jefté era o filho bastardo de um gileadita com uma prostituta. Mas era o único corajoso. O que te faz não é o seu passado. O que me faz não é o meu passado. Mas o que é aquilo que fazemos com ele. O que no presente você faz com as experiências erradas que te aconteceram. E a Bíblia diz que Jefté se torna um grande líder. E quando o povo se tornara numa situação difícil de guerra, os anciãos da cidade chegam até ele e dizem: nós precisamos de você. Era o único, o bastardo. O bastardo. Deus tem algumas escolhas que são diferentes dos padrões humanos. Deus quis aquele bastardo para se tornar um grande juiz de Israel, um homem corajoso e temente. A Bíblia diz que quando os juízes, os anciãos falam com ele, ele diz no versículo 7, ele disse aos anciãos: porventura não me odiastes a mim, não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estás em aperto? Ele tinha duas escolhas, duas. Estava abatido, destruir-se, continuar sendo líder daqueles pequenos mercenários com pequenos delitos, ou se tornar um grande juiz de Israel. O que você escolhe quando você fica abatido? Ele resolveu perdoar. Ele resolveu deixar para lá. Ele resolveu pensar nele. Sabia que você pensa pouco em você e mais no que te acontece?
Enquanto você continuar pensando em coisas que te acontecem, você vai continuar perdendo batalhas. Você tem que pensar na sua história, você tem que pensar em você. Para de pensar em coisas que te acontecem. Você está vivo, você é humano. Vão acontecer coisas boas, vão acontecer coisas ruins, Paulo diz. O dia mau chega para todos nós. Para de pensar naquilo que está acontecendo com você. Começa você a fazer sua história. Começa você a escrever uma nova página. Ele resolve esquecer o que tinha acontecido com ele e resolve tomar uma decisão. Os anciãos o procuram para guerrear aquela força terrível que vinha contra eles dos inimigos. E ele tinha duas escolhas. Ele estava muito abatido porque foi preterido, foi chamado filho da prostituta, mas ele era um rapaz honrado, honesto. E ele escolhe o que? Não ser destruído pela mágoa, não ser destruído pela falta do perdão. Eu fico impressionado com alguns crentes que dizem que perdoam. 100% dos crentes, eu estou chegando à conclusão que não sabem o que é perdão. Perdão é esquecer literalmente e seguir em frente. Fazer coisas que são concernentes à sua mudança, ao seu posicionamento. E a Bíblia diz que ele resolve esquecer. Ele diz: esses anciãos, eu não vou mudar a cabeça deles. Eles vão continuar a si mesmos. Eles só vieram a mim, não porque estão arrependidos, ou porque gostam de mim, porque precisam. Sabe o que faz você não ser destruído no abatimento? Encarar as verdades de frente. Encarar as verdades como elas são. Pessoas que são destruídas no abatimento são pessoas que gostam do engano, que vivem debaixo do engano. Será que você não sabe uma amizade quando é verdadeira e quando não é? Analise as amizades que você tem. Quantas delas são por interesse? Oh, pelo amor de Deus. E quantas são verdadeiras? Agora, as pessoas que se abatem, por que são destruídas? Porque acreditam que vivem no mar de rosa. São Alice ou Peter Pan? Somos abatidos, mas não destruídos, porque nos levantamos respaldados na verdade de Cristo. O que acontece com Jefté? Ele diz: eu vou aceitar e vou me levantar. E se levantou. E foi chefe, e foi juiz. Estava abatido, mas não foi destruído. Quero falar Juízes 16, quero terminar aqui. Um moço que, de contrário do Jefté, tinha de tudo. Filho certinho, Sansão. Pai, mãe, tudo bonitinho, uma promessa desde o ventre. Oh, esse aqui é uma promessa porque Deus, e era forte, era um jovem lindo e tal, e tal, e tal. Um dia ele estava muito abatido, porque fez coisas em nome do que pensava, do que sentia, estava muito abatido. Perdeu a esposa, fez besteira, e estava chateadão mesmo, abatido. Aí ele foi em Gaza e se une a uma prostituta chamada Dalila. Aí ela quer saber dele à força. Os filisteus alugaram ela para que ela descobrisse o segredo da força dele. E a Bíblia diz que ela faz alguns testes. E ele diz: se você me amarrar com vime fresco, vem, os filisteus desamarrava. Se você me amarrar com cordas novas, aí foi chegando, igual aquela brincadeira, está quente, está frio, está quente, está frio. De repente ele começa a falar do cabelo dele. Se tecer os meus cabelos com 7 tranças e tal e tal. Aí ela fala a palavra-chave. Juízes capítulo 16, versículo 13. E disse Dalila a Sansão: até agora zombastes de mim, e me dissestes mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com o liço da teia. E ela as fixou com estaca e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono, arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força.
E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Você quer ver uma pessoa destruída? Pode vir o abatimento que for sobre ela. O justo cai 7 e Deus levanta ele de todas elas. Mas se você permitir que alguém toque na sua força tem nome. É sua comunhão com Ele. Não permita que ninguém toque na sua força. Não permita ninguém toque na sua aliança com Deus. A Bíblia diz que ela começa a molestar a sua alma. Ele começa a ficar angustiado. Angustiado, angustiado, angustiado. E ele já estava abatido. E de repente, eu não sei o que acontece, ele conta, ele abre o coração para ela. Cuidado, seu coração só pode ser aberto, literalmente, para uma pessoa só. Quem é o nome dele? Quem que pode, só uma pessoa pode estar no centro do seu coração? Não vai te fazer dano algum, só bem. A Bíblia diz assim, no versículo 17, descobrindo-lhe todo o seu coração, ou seja, abriu, escancarou e disse, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se visse ser rapado, ir-se-ia a minha força e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Diga, abatido sim, destruído nunca, porque você não é qualquer pessoa. Sansão disse, vou ser como qualquer pessoa. Ficamos abatidos, mas não, jamais vamos ser destruídos. Amém? Quero que você pense comigo o seguinte. Asa, atribulado, muito atribulado. Capítulo 16, angustiado, perdeu. Perplexo, Gideão, não desanimado. Israel, perplexo, desanimado. Perseguido, a viúva foi perseguida, não se sentiu desamparada. Jeroboão, perseguição, se sentiu desamparado. Abatido, Jefté, não se sentiu destruído. Sansão, abatido, se destruiu. Quem somos nós? O que fazemos com aquilo que sentimos dentro de nós? Você percebeu que todos eles agiram por meio da guerra que estava aqui dentro? Eles perderam a guerra interior, por isso que perderam do lado de fora. Se tornaram angustiados, se tornaram desanimados, desamparados e destruídos por causa dessa guerra aqui dentro. Queria que você fechasse os olhos. Que você analisasse quais são as guerras que você tem perdido para o próprio coração. Quais são as guerras que você tem perdido? Guerras. Vencer dentro, para que possa ser um vencedor fora. Quantas coisas tolas passam pelas nossas vidas. Quantas coisas que nós não deveríamos ter feito. E pior, não deveríamos estar fazendo. Quem sabe, existem pessoas aqui nesta noite que estão com um sentimento, que o coração está trabalhando e projetando algo para a angústia, para o desânimo, para o desamparo, para a destruição. Você precisa entender que você precisa vencer dentro de você os seus problemas. Vencer dentro de você os seus sentimentos. Para que você possa vencer aqui fora. Será que você está sendo atribulado? Será que você está sendo perplexo, perseguido, abatido? Em todas essas situações, Deus tem a solução. Está sendo atribulado?
Não se angustie. Busque Deus. Está perplexo? Olha para o Senhor, para de olhar para o ser humano. Para de olhar para a circunstância. Está sendo perseguido? Ele é a sua rocha. Está sendo abatido? Ele é o que levanta a sua cabeça. Ele é o que te sustenta. Fala com o Senhor neste momento. Não perca a batalha dentro de você, para que não perca a guerra do lado de fora. Existe uma batalha dentro de nós. Precisamos vencer a tribulação. Precisamos vencer a perplexidade. Precisamos vencer a perseguição, o abatimento. Vença essa circunstância que você está vivendo dentro de você primeiro. Creia em Deus. Confia no Senhor. Deus não te deixa. Deus não te abandona. Cuidado com os ardis de Satanás. Satanás quer angustiar, desanimar, desamparar, fazer com que o desamparo seja notório. É o que Satanás quer. Ele quer que você se sinta desamparado. Ele quer que você se sinta destruído. Ele quer que você sinta vergonha. Ele quer que você sinta humilhado. Mas não uma humilhação que vem de Deus, não. Mas que você se revolte. Satanás quer que você se revolte. Satanás quer que você se ufane. Satanás quer que você encontre as suas razões e que você diga: não estou nem aí, não quero nem saber, ninguém manda em mim. É isso que o diabo quer. Por meio dessa atitude, ele quer destruir você. Destruir você. Abra o seu coração neste momento para Deus. Deus ama você. Ele ama você. Cuidado com os seus sentimentos. Cuidado com aquilo que o seu coração está nutrindo nesta noite. Cuidado com aquilo que a sua mente está pensando nesta noite. Cuidado com a sua vida. Paulo disse, trazendo no nosso corpo a morte do Senhor Jesus, para que possamos trazer a vida dele em nós. Cuidado com a perplexidade, cuidado com o seu envolvimento, para que você não fique desanimado. Cuidado quando você está atribulado, para que você não permita que a angústia domine o seu coração e você fique amargo. Cuidado com o abatimento. O abatimento, se ele não for colocado no Senhor, ele destrói. O Senhor nesta noite sabe do que você está passando. E Ele consola o seu coração e Ele corrige. O que é que Paulo diz? Que tudo aquilo que passamos é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento. Para que quando abatidos, nos tornamos mais crentes. Quando perseguidos, nos tornamos mais humildes. Quando perplexos, nos tornamos mais sábios. Quando atribulados, nos tornamos mais pacientes. É isso que Deus quer fazer em nós e por nós. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você traga à memória um erro que você cometeu. Qualquer um. Sabe por que aquele erro aconteceu do lado de fora? Porque você perdeu uma batalha do lado de dentro. O Espírito Santo quer que você ganhe. Não é isso que Paulo diz? Que o Espírito Santo combate contra a nossa carne, para que não façamos o que nós queremos. Por favor, examine-se. Olha para dentro de você e vê.
Vê aquilo que existe dentro da sua alma, dentro do seu coração. O que é que Deus quer que você faça? Como Deus quer que você viva? Cuidado com o abatimento, viu? Cuidado com o abatimento. Muitos foram destruídos pelo abatimento. Cuidado com o abatimento. Tenha coração para falar com Deus. Tenha coração para falar com Ele e dizer: Senhor, me socorre. Senhor, me socorre, me socorre, me socorre. Cuidado com a perseguição. Cuidado com a perseguição. Cuidado com a perplexidade. Cuidado com a tribulação. Não perca a batalha do lado de dentro. Somos mais que vencedores, Paulo diz, quando vencemos as batalhas dentro de nós. Somos vencedores ao quadrado quando vencemos as guerras dentro do nosso coração. O homem vence a cobiça e não adultera. A mulher vence o orgulho e continua amando. Os filhos vencem a rebelião e continuam se sujeitando aos pais, honrando os pais. O crente vence o medo, a ansiedade e a segurança e continua crendo em Deus. O amigo, o irmão vence as diferenças e continua sendo fiel e continua. Vamos vencer as nossas batalhas dentro dos nossos corações, para que possamos ser vencedores do lado de fora. Vença, vença a dureza, vença a incredulidade, vença a frieza espiritual, vença a religião, lute contra a religião. Cristo não é religião, lute contra a religião. Jesus está vivo dentro de você, e Ele não quer mais os cultos, e Ele não quer mais a liturgia vinda de hábitos e costumes. Ele quer o calor do nosso coração. Ele quer sentir cheiro de sacrifício, cheiro suave, trazendo no nosso corpo a mortificação. Oh Deus, oh Deus, o quanto precisamos morrer para que Cristo viva em nós. Ensina-nos a amar-te como devemos amar. Ensina-nos a termos compaixão, a termos misericórdia. Ensina-nos a obediência. Oh Deus, ensina-nos a sermos fiéis. Ensina-nos a sermos humildes. Ensina-nos a sermos sábios e inteligentes. Ensina-nos a sermos modestos, sóbrios e equilibrados. Ensina-nos a vencer esta guerra que há dentro do nosso coração todos os dias, para que continuemos humildes, para que continuemos sóbrios, para que continuemos fiéis a Ti, crentes, Deus, e crentes. Tira-nos toda a ilusão e toda a vaidade, Deus, para que as coisas possam ser nos mostradas como elas são. Oh Deus, abra os olhos daqueles que olham para Ti. Abra os nossos olhos, Deus, para que o crente, o filho, a filha, possa vencer o ódio, o rancor, a amargura, o ressentimento, o medo, a insegurança e a ansiedade, e possa ter fé. Eu quero que você, com a mão no seu coração, diga: meu Deus, todos os dias eu travo batalhas dentro do meu coração. Eu preciso vencê-las para que a minha vitória se estabeleça do lado de fora. Eu não posso, na tribulação, ser uma pessoa angustiada. Eu não posso, nas minhas perplexidades, estar desanimado. Eu não posso, na perseguição, me sentir desamparado. Eu não posso, no abatimento, ser destruído. Então eu coloco o meu coração diante do Senhor, e eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me ajude,
para que eu possa vencer do lado de dentro, para que possa desfrutar das vitórias do lado de fora, em nome de Jesus. Quero que você levante sua mão direita. Que a graça do amor do Senhor, o poder do amor de Cristo, que a força do amor de Cristo, que a beleza do amor de Cristo, que a autoridade do amor de Cristo possa ser estabelecido sobre a sua vida nesta semana, sobre a sua casa. Que o Espírito Santo possa falar contigo e você possa ouvi-lo e ser dirigido por Ele. E que todas as batalhas levantadas do lado de dentro sejam determinadas, ganhas pelo céu, por este reino que não pode ser abalado dentro de você. Em nome do Senhor Jesus. Amém.